Olá pessoal, tudo bem? O meu nome é Jéssica e este é o Dia de Livro. Hoje eu vim conversar com vocês sobre Refúgio. Esse livro é do autor Mickey Kitson e é da editora Intrínseca. A tradução ela foi feita pela Fabiana Colasanti. Mas antes de eu contar aqui um pouquinho sobre o que eu achei sobre esse livro, já se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa aquele joinha porque é muito importante, tá bom? Essa história ela vai contar sobre duas irmãs que acabaram se refugiando para uma floresta, por isso, né, o nome de Refúgio. A irmã mais velha é a Sol, de 13 anos, e a irmã mais nova é a Pepa, de 10 anos. E logo no início do livro a gente já sabe tudo o que aconteceu. Então, a Sol, ela desde os 10 anos de idade, ela sofria abuso, né, pelo seu padrasto, que é o Robert, né? A sua irmã mais nova, ela tá ali chegando nos 10 anos e o Robert fica ameaçando a Sol, se ela não fizer as coisas que ele quer, ele vai mudar, né? E vai querer a irmã dela também. E a Sol, ela se coloca nesse papel de mãe, nesse papel de protetora da irmã mais nova, já que a mãe delas, né, a Claire, ela não cuida das meninas. E ela não cuida por conta dela ter um vício em bebidas. E o Robert, ele só reforça esse vício, não ajuda a mãe, para ele é interessante que ela continue assim. Então essas duas meninas, elas acabam vivendo nesse ambiente extremamente precário e sofrido, né? Então o Robert, ele é um traficante de drogas, é um traficante pequeno, mas mesmo assim não deixa de ser um traficante. A mãe dela é uma viciada, né? E acaba que a Sol fica nesse papel de irmã mais velha, barra mãe, barra a menina que cuida de tudo, tá? Apesar de tudo isso, né, de toda essa situação, a Sol é uma garota extremamente inteligente, uma garota que aprende muito sozinha. Então, quando o Robert começa a ameaçar a Pepa, né, a falar que vai fazer as mesmas coisas que ele faz com a Sol, com a Pepa, a Sol, ela começa a traçar um plano, que é fugir para a floresta. Mas ela entende que para isso ela precisa de diversas coisas, né? Então ela precisa de equipamentos, ela precisa de conhecimento e ela precisa saber como viver ali, se virar, e um pouco de dinheiro também para conseguir fugir. Então ela traça todo esse plano ao longo ali mais ou menos de 1 ano, 6 meses, e é contado pra gente aqui ao longo da história como que a Sol foi fazendo isso. E a gente já sabe também logo nas primeiras páginas, porque a Sol fala pra gente que ela matou o Robert com 3 facadas. Não explica como, não explica o porquê, a gente só vai saber lá no final do livro. Então, com tudo isso, né, colocado em pauta, a gente já sabe tudo o que aconteceu para que essas duas meninas tivessem que usar como último refúgio, né, ou como último recurso, ou ficar numa floresta, porque elas morrem de medo de serem separadas, né? E apesar de a Sol proteger muito a Pepa, ela é sempre muito clara com a Pepa e ela conta tudo. Então a Pepa, ela sabe o que aconteceu com a irmã e ela apoia a irmã, né? Mesmo sendo uma criança. Alguns pontos que eu tenho para levantar aqui dentro desse livro, apesar de ele tratar de temas extremamente pesados, é uma história que você não sente esse peso em relação ao que a Sol passa, ao que a mãe dela vive, a toda essa situação. Você fica mais curioso com o que tá acontecendo com essas meninas, o que vai acontecer dentro daquela floresta ali, qual que vai ser o destino. Porque, querendo ou não, né, existe esse crime, a polícia está atrás dessas duas meninas, elas sabem que não foi, né, a polícia sabe que não foi a mãe, porque a Sol, ela foi tão inteligente que ela trancou a mãe no quarto, ela colocou uma tranca lá e trancou a mãe para que a mãe não fosse acusada desse crime. Então, foi tudo muito
bem planejado, a forma como as meninas fugiram e tudo. Então a gente fica nesse impasse, começa já o livro nesse impasse de saber o que vai acontecer, tá? E entre esse meio tempo, a gente tem o processo de sobrevivência dessas duas meninas. E aí é que começa os pontos que eu gostaria de levantar que não me agradaram, tá? Primeiro ponto, em 4 dias ela faz um abrigo, faz uma latrina, faz fogueira, caça e pesca. Gente, quem já acampou com equipamento de camping mesmo, sabe o quanto é cansativo. Primeira coisa, o cansaço que dá, porque no primeiro dia elas já não iriam conseguir fazer tudo isso, porque até chegar no lugar, você colocar as coisas, ver um lugar para você poder acampar, levantar um abrigo, tudo isso leva muito tempo, né? E aí ter que pegar madeira para você fazer uma fogueira, ter que cavar um buraco para você fazer uma latrina. Então, todo esse processo, para quem já acampou um dia, a pessoa sabe que em 4 dias, 2 meninas, uma de 10 anos, uma de 13 anos, não conseguiriam fazer todos esses processos, tá? Então, assim, aqui o autor ele tenta explicar pra gente que a Sol é uma menina super inteligente e que ela aprendeu tudo na internet, ok. A internet tá aí e tem muitas pessoas que sabem, que compartilham o seu conhecimento, mas pra quem já acampou com conhecimento de causa, eu posso falar que a gente fica extremamente cansado, e eu sou uma mulher adulta, né? Então, assim, imagino crianças fazendo isso. Então, muita informação e pra mim fugiu da realidade, sabe? Então, 2 meninas, uma acabou de matar um cara, fogem, chegam por volta mais ou menos do meio-dia nessa floresta, depois de andar, se eu não me engano são 6 ou 8 quilômetros que ela anda até chegar no ponto do acampamento que elas escolhem. Sabe, montar armadilhas para coelhos é extremamente difícil, sem contar o cheiro que você deixa. Ok, o autor ele teve, né, a expertise de pesquisar sobre esses assuntos, tanto que ele cita, né, grandes nomes aí, principalmente de documentários, de Netflix e de programa de Netflix não, perdão, de NetGeo, como Bill Girls, né? Ou tem um outro lá, enfim. Mas pra mim saiu fora da realidade. Então foi uma ideia interessante, só que pra mim teria que ter passado um tempo maior, mais ou menos umas 2 semanas ali, pra isso se tornar verossímil pra mim, tá bom? Outro ponto, Sol pesquisa muito sobre os assuntos, só que a impressão que dá é que o autor quer explicar tanto que ela estuda esses assuntos, como ela fez pra comprar uma faca, qual foi o processo, como que ela aprendeu cada coisa. Por que ela sabe montar uma armadilha? Por que ela sabe pescar? Por que ela sabe fazer determinadas coisas? Então, tudo ele explica, mas eu acho que ele se estende muito na explicação. E esse livro, ele é pequeno, então boa parte desse livro é para contar coisas que não tem a ver diretamente com a história. Sabe, explica o porquê ela sabe viver num ambiente de floresta e sobreviver, mas não dá continuidade à história, é um enredo da história, tá? Outro ponto também que eu não gostei muito foi o fato de que ali dentro dessa floresta, essas 2 meninas encontram uma mulher, uma senhora idosa, que é a Ingrid, e essa Ingrid, ela é uma ex-médica russa, e que num determinado ponto da vida dela, ela decide que vai viver na floresta, assim como essas 2 meninas decidiram. E aí, o livro simplesmente para contar toda a história da Ingrid. Então a gente vai saber desde a infância da Ingrid, lá na Rússia, até tudo que ela passa quando ela foge para Inglaterra, quando ela vira hippie, sabe? E isso, pra mim, fugiu tanto do enredo da história,
que foi a parte que eu falei assim, não fez sentido nenhum pra mim, sabe? E a Ingrid era uma das personagens que eu mais gostei, porque ela tinha aquele aspecto meio de bruxa, né? Porque ela era uma médica, mas ela tava vivendo ali na floresta há um tempo, então ela não usava coisas medicinais atuais, ela usava ervas, plantas, usavam coisas ali da natureza, que ela tirava da natureza para conseguir, né, curar um machucado, uma mordida ou coisa assim. Então, essa história pra mim quebrou todo o ritmo, sabe? E eu comecei a ler assim só pra terminar mesmo o livro, tá? Eu acho que como ponto positivo a gente vê aqui um final real. Então, a gente não vai ver um final em que os problemas foram esquecidos. Então, a gente sabe que essa criança, essa mãe, né, essa irmã menor e até essa senhora Ingrid precisam passar por um processo ali, né, de recuperação, ou espiritual ou física, né? E quando eu digo espiritual é da mente mesmo, né, por tudo que passaram. Então, o autor, ele não deixa essa ponta solta. Então a gente consegue ver ali uma pontinha de realidade, né, no final dessa história. Então, apesar de ela ter passado por tudo isso, apesar de tudo isso, haverão consequências, mas essas consequências que acontecerão também vai ter reparações, sabe? Então isso é muito importante e foi muito legal pra mim, pelo menos, esse desfecho que o autor escolheu, tá bom? Então eu acho que é isso, pessoal. Eu não sei se eu indicaria esse livro, primeiro porque ele aborda temas extremamente sensíveis. Como eu disse, você não fica tão aprofundado nesses temas, porque a história foge, então o seu emocional você consegue lidar muito bem com isso, né? Porque o autor ele não foca nesses pontos, mas a gente vê algumas coisas que pra mim fogem da realidade e fazem com que o livro, que é pequeno, se torne grande, né? Fique extenso por conta da sua lentidão e por fugir da rota, tá bom? Então eu acho que é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado dessa resenha. Se gostaram, deixa um joinha aí pra mim, tá? Não esqueçam de também passar lá no Instagram, porque é muito importante. E compartilhe esse vídeo com seus amigos, familiares, com quem você sabe que gosta de literatura, tá? Eu espero vê-los em breve. Um grande beijo. Tchau, tchau!